Então, assim, né? Aí a gente tem, né, a Arca da Aliança, ela tinha um poder por trás dela, na realidade, né? Porque para ela funcionar, como eu havia explicado, ela tinha que estar em conexão com as forças universais, né? A tecnologia do universo em si, né? E Leonardo da Vinci, né? Aqui, é claro, né, que isso tá além, é o homem vitruviano no meio, né? E a gente pode ver que eu conectei, né? A gente tem a linha da pirâmide de Gizé ali, a gente tem os 7 chakras, né? A gente tem os 12 signos e os seus planetas referentes segundo a astrologia moderna, vamos dizer aqui, né? E eu coloquei o tarô, que isso é tudo algo que eu estudei dentro da alquimia, né? Mas o que é isso aí? Isso aí é um mapa da pedra filosofal, eu chamo. Uhum. É o mapa da pedra filosofal. Que você tem que equilibrar todos esses elementos, né? Que são os 12 signos, né? Que cada um representa uma coisa. Por exemplo, Áries é o guerreiro, né? Gêmeos é o conhecimento através da escrita, né? Câncer é a conexão com as nossas raízes e assim por diante, né? E a gente tem os 7 chakras, que são o chakra vermelho, básico, o chakra esplênico, o chakra umbilical, né? Isso segundo a visão da alquimia. Claro que existem outras visões que chamam de uma maneira diferente, mas eu estou falando aqui sobre a visão da alquimia, né? O chakra cardíaco, né? E assim por diante. São essa outra parte. E a gente tem os 4 elementos, né? Que é o fogo, a terra, o ar e a água, né? E as 3 substâncias, que é o sulfur, o sal e o mercúrio, né? Então, por que eu falo que isso tem uma conexão com a Arca da Aliança? Isso é o que Cristo veio transmitir, na verdade, pra gente. Que a gente veio, que a gente tá aqui na Terra e pra gente ter uma vida realmente com plenitude, a gente tem que estar em equilíbrio com as forças universais, né? E para a gente conquistar essa pedra filosofal, né, que é uma metáfora, a gente tem que alinhar essas frequências, certo? E esse é um mapa que eu uso, né? Porque, por exemplo, eu me baseio no calendário lunar, né? Então, por exemplo, agora, dia 4 de agosto, né, a gente vai ter uma lua de fogo, né? Que é uma lua nova de fogo em Leão, né? E Leão, ele representa o quê, né? É a conexão com aquilo que a gente realmente é, com a nossa identidade, né? Então, o que esse mapa me faz, né? Eu até trouxe... Tem esse mapa e tem até outro aqui que eu quero mostrar depois, porque existe uma lenda cabalística que fala que, além da Arca da Aliança, né, Moisés ele usou 72 frequências universais para poder abrir o Mar Vermelho. Isso já é algo além da arca que eu trouxe aqui, claro, né, para poder ter algo a mais, né. Os 72 seriam, inclusive, os 72 nomes dos Isso. anjos, 72 nomes de Deus. Isso, exatamente. 72 frequências Universais. Uhum. Que a gente, na realidade, tem mais, né? Mas essas são algumas que a gente tem catalogada, por exemplo. Chegou até o conhecimento humano. Sim. Sim. Tá. Então, isso é uma decodificação do que seria o poder da Arca da Aliança em escala maior, na realidade. Por que eu digo isso? Porque Jesus Cristo, qual que é a ideia dele? É transformar nós na Arca da Aliança. Nós somos a arca que carrega a presença de Deus. Porque o que era a Arca da Aliança na velha aliança? A Arca da Aliança era simbolizada que a presença de Deus estava ali. Para eles. O Deus deles, né? Claro, né? E Jesus Cristo fala assim, não, mas Deus está em você. Você é o habitat de Deus, do Uno, dessa força universal. Então, nós somos a arca, mas como que a gente vai conseguir ter essa frequência dentro da gente, essa frequência poderosa que a gente chama de Deus, né? Simplesmente. A gente tem que estar em equilíbrio. E a Arca da Aliança é só uma coisinha pequenininha perto de tudo isso que Jesus falou, na verdade, né? Então, nós somos a Arca da Nova Aliança. A aliança que Cristo fez com a gente, porque ele veio para resgatar isso. Então, a gente saindo daquilo que era material, né, para aquilo que realmente é espiritual.
que somos nós, que nós somos seres espirituais, né? Nós temos uma essência divina, mas para a gente ter essa essência em completude, a gente tem que estar com todos esses elementos funcionando perfeitamente. Claro, né, que isso angaria tempo, né? A gente tem que, né, ir lapidando a nossa pedra filosofal, né? Isso é só uma metáfora, mas a gente tem que se conectar com isso. E é isso que Jesus vem trazer pra gente, que nós somos essa arca, a arca da nova aliança. Então, assim, a arca está em todo lugar. E agora, aqui a gente tem assim, uma reflexão, né, vamos dizer assim. Uhum. Por que eu falo que a arca ela pode ser usada para o que você quiser, né? Agora, eu acredito que vai fazer mais sentido. Então, por exemplo, se eu tiver, assim, esse conhecimento e aplicar ele de uma forma correta, eu alinhar minhas frequências, eu alinhar meu pensamento, alinhar minha alma, alinhar meu espírito, né, em conexão com o universo, eu vou ser, entre aspas, uma pessoa que está andando, né, em direção ao propósito, de uma maneira mais ordenada. Porque a gente nasce, a gente encarna aqui com um propósito de vida. Só que muitas pessoas vão embora e nunca encontram esse propósito. É verdade. Então, assim, a gente tem que se conectar com isso. Então, Jesus Cristo ele veio trazer isso. Falar, nós temos que se alinhar, nós temos que estar vibrando nessa mesma frequência para que a presença de Deus, né, que era simbolicamente transmitida na Arca da Aliança no passado, na verdade fosse transferido para nós. Então, por isso que eu digo que nós somos a Arca da Nova Aliança, porque nós recebemos, né, como um presente a presença de Deus em nós, né? Então, e como que a gente vai ter essa presença de uma maneira mais completa? Se a gente cuidar da nossa arca, que somos nós mesmos. Se a gente cuidar do nosso corpo físico, se a gente cuidar da nossa alma e se a gente cuidar do nosso espírito, entendeu? Então, assim, por que a metáfora da arca ela tinha que ser todo um aparato, tudo muito bem feito, com uma medida exata, né, com a madeira colhida de uma forma específica, né, com medidas, né, e com ouro, né, com coisas preciosas? Porque Deus, ele habita no que é precioso. E a humanidade é preciosa, só que, no entanto, nem todos nós damos valor a isso, né? A gente muitas vezes estraga o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma. Muitas vezes a nossa alma pode estar devastada, né? Hoje em dia a gente sabe, né, que existe muita evidência de que futuramente a depressão vai dominar a humanidade. Por quê? Porque a gente já não cuida mais de nós mesmos, né? Uhum. Porque a gente não se conecta com aquilo que realmente tem valor nessa vida, né? Então, essa para mim é assim o grande ápice da coisa. Então, nós sendo a arca, né, onde Deus habita, a gente tem que cuidar muito bem do nosso templo, que é como uma arca antiga, mas agora é com nós. Deus quer morar aqui dentro de nós. Não é simplesmente Yahvé que vai vir morar dentro da pessoa, não. É Deus de verdade, né? A gente vai... Porque assim, a única forma, né? Eu costumo assim, contar uma história, né? Metafórica para explicar essa questão de Deus, né? Porque Deus para mim é assim, né? Deus, na minha opinião, ele morreu, né, metaforicamente, para que ele pudesse habitar em nós, né? Porque existe algo na Bíblia que sempre me intrigou, né, que fala que antes de tudo isso aqui acontecer, antes de tudo isso aqui existir, né, Jesus, ele já existia e tudo que existe vem através dele, né? Então eu acredito assim, que Deus, né? Por que a gente não consegue tocar, que é algo assim que a gente não dá para entender facilmente? É porque assim, metaforicamente para mim, Deus ele decidiu morrer. Morrer assim. A gente não consegue tocar ele, mas se a gente se interiorizar, a gente consegue, né, ser o canal aonde Deus fala. Nós, né? Isso é um presente, é uma dádiva maravilhosa. Então assim, Deus falou, não quero aparecer, eu quero que vocês, né, como humanidade, como meus filhos, sejam a minha voz, né? Então, é isso.
né? Essa questão de ser a arca da nova aliança, onde Deus habita, onde Deus transmite a sua mensagem, né? E é isso que os antigos alquimistas, né, como a gente mostrou nas imagens, eles faziam de forma metafórica, né? Que as pessoas tinham que cuidar disso, tinham que cuidar do templo. A gente tinha que, por exemplo, eu tenho o hábito hoje de o quê? Quando tá, seja um dia de sol, seja um dia de chuva, né? Eu contemplo a natureza, eu agradeço ao sol por ele me dar a energia, né? Para mim poder viver a minha vida, a chuva, o ar. Então a gente perdeu essa conexão. Enquanto, eu digo assim, enquanto a gente não voltar para essa conexão divina com tudo isso que Deus nos deu, né? Que é a nossa terra, que isso aqui a gente tem que cuidar, né? Que isso aqui é nosso, é um presente para nós. A gente vai viver uma vida realmente sem propósito nenhum, né? A gente vai viver assim, sem destino. Mas não, a gente nasce, né? A gente encarna aqui com um destino a ser cumprido. E esse é o maior dilema das pessoas muitas vezes, né? Ah, mas para que eu vim nessa terra? Para quê? Qual que é o meu intuito de vida? Como eu estava falando aqui no começo da live, hoje eu entendo muito bem para que eu vim aqui nessa terra. Por quê? Porque eu me conectei de volta com isso. Porque se eu ficasse vibrando, agora vamos falar da frequência, né? Se eu ficasse vibrando somente numa frequência, por exemplo, se eu tivesse só lá nas festas, né, na curtição, vibrando somente nessa frequência, eu não ia ter essa completude, entendeu? Então a gente viver nessa plenitude é isso. Juntar todas essas forças elementais, né, para que realmente Deus habite em nós e a gente consiga encontrar nosso verdadeiro destino, né? A gente consiga encontrar o nosso verdadeiro caminho. Porque se a gente não tiver vibrando nessas frequências, a gente vai ter que passar por aquele processo que os hindus chamam de roda de samsara, né? Que a gente vai ficar num looping, né, infinito, e a gente não vai conseguir encontrar nosso destino. Mas Jesus, ele veio para quebrar isso, né? Ele veio para quebrar essa energia draconiana, né? Porque na roda de samsara a gente vê um dragão, né? Então ele fica ali, né, sugando as almas, né? Então Jesus veio para quebrar essa energia draconiana que a gente tá, né, aqui nessa terra subjugado, vamos dizer assim, né? E para a gente conseguir encontrar nosso destino, entrar realmente nessa plenitude, né? E aí tem várias formas da gente se conectar, claro, né? A gente vai ter que voltar a essa essência pura e simples que eu digo, que é muitas vezes de se conectar com o sol, agradecer, tomar um pouco de sol, se conectar com a natureza, né? Observar mais uma flor. São coisas simples às vezes, mas que a gente não dá valor. A gente dá valor em tantas outras coisas. A gente dá valor no carro, nossa, a gente dá valor na nossa casa, né? Mas a gente não dá valor nessas coisas que são divinas, eu digo, né? Que são essas coisas naturais que têm vida. Porque é isso que leva a gente realmente para o nosso destino, né? Para o nosso propósito de vida. Muito interessante.